Olá, galera. Vamos dar continuidade à nossa matéria. Bom, a gente terminou as nossas aulas de genética mendeliana, ok? E o nosso próximo ponto da matéria agora vai ser evolução, ok? Que os nossos estudos de genética serão muito importantes aí para esse estudo de evolução que a gente vai começar agora, beleza? Então, essa primeira aulinha de evolução ela vai ser uma aula introdutória, ok? Onde a gente vai ver duas coisas principalmente, tá? A primeira vai ser as evidências da evolução, né? E a segunda, as teorias evolutivas. Tranquilo? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora, para a gente gravar essa videoaula, tá? Então, deixa eu só compartilhar a telinha aqui com vocês, que eu vou mostrar o meu slide aqui. Show? Então, galerinha, vocês estão vendo aí esse slide, tá? Esse slide ele vai ser enviado a vocês, tá? Junto com esse videozinho aqui, tá aí para vocês, beleza? E tá tudo explicado aqui. Então, turma, vamos começar a discutir nossa aula, né? Como vocês estão vendo aí o assunto evolução. E eu sempre gosto de começar essa aula, turma, com essa frasezinha aqui do Darwin, tá? Essa frase que está aí para vocês, o Darwin, ele fechou o livro dele, foram as últimas palavras de Darwin no livro dele, um livro muito famoso chamado A Origem das Espécies. Beleza? Então, só uma introdução, turma, ninguém precisa decorar isso, tá? Mas vamos lá. O Darwin fecha o livro falando assim, ó, há uma grandeza nessa noção de vida com seus vários poderes, tendo sido originada por o sopro do Criador, em algumas poucas formas ou em apenas uma, e que, enquanto o planeta girava de acordo com as leis fixas da gravidade, a partir de um início tão simples, um número infinito de formas, as mais belas e maravilhosas, evoluiu e continua a evoluir. Beleza? Turma, por que eu gosto de começar com essa frase aqui do Darwin? Já para a gente começar a aula de evolução, entendendo o que é evolução, tá? Então, turma, olha só. O Darwin, nessa frase, ele está falando que, nessa parte aqui, quer ver, que o Criador, que é um Deus, né? Ele criou algumas poucas formas de vidas ou apenas uma forma de vida, tá? E ele continua. Enquanto o nosso planeta girava de acordo com as leis fixas da gravidade, ou seja, enquanto o tempo foi passando, né, a partir desse início tão simples, uma única forma de vida, ou apenas poucas formas de vida, um número infinito de formas, as mais belas e maravilhosas, evoluiu e continua a evoluir. Então, turma, notem que Darwin está falando que, a partir de uma única espécie, possivelmente, todas as espécies que a gente está vendo hoje se originou dessa única espécie, tá? Então, turma, isso significa evolução, tá? Evolução significa transformação ao longo do tempo, beleza? Então, aquela única espécie, aquela única forma, né, a única espécie inicial ou poucas espécies iniciais originaram todas as espécies que a gente vê hoje. Então, elas se transformaram e formaram todas as espécies que a gente está vendo hoje, beleza? Então, só queria dizer isso, que evolução significa transformação das espécies ao longo do tempo, beleza? O próximo slide mostra esse gráfico aqui, maneiríssimo, né, cara? Bom, primeiro, esse gráfico não foi feito por Darwin, tá? Beleza? Mas é um gráfico que que ilustra mais ou menos o que Darwin falou pra gente lá no slide anterior. Turma, olha só, primeiro que esse gráfico, ele está dividido em 5 grandes grupos aqui, ó. Animais, plantas, protistas, né? Aqui embaixo, aqui o negocinho apareceu ali. Mas aqui embaixo tem bactérias e arqueias e aqui estão os fungos. Beleza? Tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, turma. Então ali apareceu, ó, bactérias e arqueias e fungos ali embaixo. Esse gráfico, olha o que está acontecendo. Cada tracinho aqui, ó, minúsculo que vocês estão vendo aqui, na verdade quase não dá para ver essas pontinhas aqui, é uma espécie. Então, por exemplo, aqui tudo aqui são milhares de espécies de animais que tem aqui.
Aqui são milhares de espécies de plantas, tá? E notem que todas essas centenas de milhares de espécies que a gente está vendo aqui surgiu de um início muito simples, de uma única forma de vida aqui no meio. Beleza, turma? Então, só está falando que o Darwin, só está ilustrando o que o Darwin falou para a gente no outro slide ali. Ok? Muito maneiro esse gráfico, né? Realmente, turma, esse gráfico aqui ele condiz com a realidade, tá? Cada tracinho desse aqui que a gente nem consegue ver representa uma espécie de vida no nosso planeta. E aí, vamos para o próximo slide? Na verdade, é só uma brincadeirinha aqui, né? Com vocês, ó. Eu ampliei a parte do gráfico lá que fala dos animais, né? Que está representando os animais. E aí tem uma setinha aqui, ó. Deixa assim, ó. Você está aqui, né? Então, a nossa espécie, notem, turma, olha só. É uma espécie, caraca, dentro de milhões e milhões de espécies, tá? Só para você ver que, cara, a vida é muito mais do que a nossa espécie, né, cara? Muito mais do que isso. Beleza? Tá? Indo para o próximo slide, eu também gosto de começar a aula de evolução citando o Dobzhansky, né? Esse senhor aqui, ele foi um dos maiores estudiosos aí de evolução de todos os tempos, né? E ele tinha uma frase muito famosa, que é exatamente isso daqui, ó. Nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Turma, por que eu também gosto de mostrar essa frase para vocês? Cara, porque olha só, a teoria da evolução que a gente vai ver hoje, de Darwin, ela é a principal teoria da biologia, tá? Então, todas as áreas da biologia, né? A biologia é a ciência que estuda a vida. Então, a gente tem lá a botânica, que estuda as plantas, né? A zoologia, que estuda os animais, a ecologia, né? Que estuda os seres vivos como um todo, né? Todas as partes da biologia genética, por exemplo. Não, então, todas essas áreas da biologia, todas elas são unificadas por uma única teoria, que é a teoria da evolução, tá? Então, olha como é que isso é muito importante para o estudo da biologia, né? A principal teoria da biologia é a teoria da evolução proposta por Darwin e Wallace, que é um carinha que a gente vai falar hoje na aula de hoje também. Beleza? Indo para o próximo slide, turma. Isso aqui também é legal para a gente entender, pelo amor de Deus, não é para criar polêmica isso daqui, tá? Não, tá? Não é para criar polêmica, porque isso realmente cai no vestibular e já foi cobrado, tá? E por que os caras cobram isso no vestibular? Porque é uma discussão importante. Turma, até recentemente, né, na história da humanidade, o criacionismo era a ideia que prevalecia na sociedade, né, para explicar da onde que surgiram os seres vivos, né, por que os seres vivos estão aí. Então, o criacionismo era a principal ideia para explicar da onde que vieram os seres vivos, tá? Primeiro que o criacionismo não é uma ideia científica, tá? Ela é uma ideia religiosa. Mas como ela prevaleceu por muito tempo na nossa sociedade, a gente tem que saber disso, tá? E até hoje prevalece, né, turma? Na verdade, ela não prevaleceu. A maioria das pessoas são religiosas hoje, né? Creem no criacionismo, ok? Algumas outras pessoas no evolucionismo. Então, a verdade é que isso aqui, o evolucionismo, é o nosso entendimento científico, né, da vida. Tranquilo? O criacionismo não, tá? O criacionismo hoje é mais uma ideia religiosa. Tranquilo? Mas antigamente até o criacionismo era considerado pelos cientistas, tá? Mas vamos entender essa principal diferença entre criacionismo e evolucionismo. Turma, olha só. O criacionismo diz isso daqui, ó, que todas as formas de vida que observamos hoje, então, todas as espécies que a gente vê hoje no planeta, foram criadas exatamente dessa forma que a gente vê essas espécies por Deus há alguns milênios, tá? Então, o criacionismo diz que Deus criou todas as formas de vida que a gente está vendo hoje exatamente da forma que elas são, beleza? Então, por exemplo, ó, se eu tenho uma espécie A, pode criada por Deus, tá? Pode passar o tempo que for, que ela vai continuar sendo essa espécie A. Isso que o criacionismo diz. Deus criou uma espécie, não importa, cara, ela vai ficar para sempre sendo aquela espécie, tá? Quando a gente vê o evolucionismo, olha como é que isso é polêmico, né? Porque é completamente o contrário. O evolucionismo, como eu disse para vocês, é uma ideia científica. E ele diz que os seres vivos, eles se modificam
e sofrem transformações na sua forma e no seu comportamento ao longo do tempo. E aí, galera, o que significa isso? Isso significa que se hoje, olha ali embaixo, ó, se hoje eu tenho uma espécie A, pode passar o tempo que for que essa espécie, quer dizer, se eu já tenho uma espécie A, conforme o tempo vai passando, essa espécie ela pode se transformar em outra espécie, por exemplo, numa espécie B ou numa espécie C, tá? Então notem que são coisas antagônicas, tá? O criacionismo e o evolucionismo são ideias antagônicas, por isso que gera tanta polêmica. Não vale a pena entrar em discussão como essa, porque você nunca vai chegar a um consenso, tá? O que está certo? O criacionismo e o evolucionismo. Como eu disse para vocês, nem vale a pena entrar nessa discussão, até porque uma coisa é o criacionismo, que é uma ideia religiosa, outra coisa é o evolucionismo, que é uma ideia científica, tá? Professor, dá para conciliar as duas coisas? Na cabeça de muitas pessoas, sim, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que eu tive professores na faculdade, inclusive, em que, claro, se o cara fazia biologia, né, a evolução é um fato para a gente da biologia, para a ciência como um todo, mas né, tive alguns professores que acreditavam que existia um Deus, né, ele deu os ingredientes necessários para a vida surgir, e a partir desses ingredientes a vida surgiu e evoluiu. Sim, então tem gente que consegue conciliar as duas coisas, né, não necessariamente uma coisa anula a outra, tá? Então, enfim. Beleza? Então, galerinha, vamos para o nosso próximo slide, então. Já entendemos o que é evolução. Show? Vamos lá, turma. A evolução, cuidado, ela é uma teoria científica. Então, se ela é uma teoria científica, turma, não existe esse negócio de você falar, eu acredito ou não na evolução. Cara, a evolução é um fato científico, tá? Você não chega o professor de história, por exemplo, e fala assim, professor, eu não acredito que aconteceu a Revolução Francesa, não. Eu assim, cara, esse cara é maluco, como assim ele não acredita que aconteceu, né? É um fato, aconteceu, tem várias evidências aí de que a Revolução Francesa aconteceu até hoje na nossa sociedade, né? Mas, então, eu quero dizer para vocês que, como a evolução é uma teoria científica, ela não é só uma ideia, tá? Ela é um estudo apoiado em fatos, né? Em coisas que realmente a gente vê na natureza e fala, cara, a evolução acontece. As espécies, elas se transformam ao longo do tempo. Beleza? E aí, isso é muito importante. É isso que a gente vai começar agora. Quais são essas evidências da evolução, né? Que tornam a evolução uma teoria científica. Vamos lá. Próximo slide, vamos passando aqui. Bom, a primeira evidência da evolução que a gente vai ver é uma evidência estudada há muito tempo já dentro da evolução, tá? Que é o registro fossilífero. Então, ó, os fósseis, turma, são evidências muito boas da evolução, da transformação das espécies, tá? Por quê? Olha só, turma, olha essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Isso aí é um desenho, mas a gente vê isso na realidade. Isso, o que eu vou explicar para vocês agora, a gente vê de verdade, só está ilustrado numa forma de desenho aí para simplificar a ideia para vocês. Mas isso aqui que vocês estão vendo é um pedaço de solo, tá? Beleza? Então é um pedaço de solo mostrando várias camadinhas do solo lá que vocês estão vendo, tá? Várias camadinhas ali do solo. Tudo bem? Existe um princípio da geologia que é bem fácil da gente entender, tá? Na geologia, a galera, e vê se vocês concordam comigo, diz que quanto mais antiga for a camada de solo, mais abaixo ela vai estar. Então, por exemplo, ó, essa primeira camadinha aqui, ela é mais antiga do que a camada que está em cima dela, né? Essa camada aqui, por sua vez, ela surgiu no momento muito anterior à camada que está acima. Então, ela é mais antiga do que está em cima dela, tá? E assim por diante. Então, tem um princípio muito básico na geologia que diz isso. Quanto mais inferior for a camada de solo, mais antiga essa camada é. E aí, o que essa imagem está mostrando para a gente? Turma, presta atenção. Ó. Ela está mostrando ali que na primeira camadinha lá de baixo, quando os pesquisadores vão analisar os fósseis, por exemplo, ele vai ver lá na primeira camadinha vários fósseis, tá? Na camada de cima, vamos pensar que da camada de baixo, primeira de baixo, para a segunda camada de baixo, passaram-se 2 milhões de anos, sei lá, né?
Conforme, então, o cara vai vendo os fósseis da primeira camada e ele compara com os fósseis que estão na segunda camada, eles vê, pode notar aí no desenho, os fósseis são muito parecidos, tá? Mas eles não são iguais. Então, por exemplo, ó, da primeira camada para a segunda camada, vamos imaginar que passaram 2 milhões de anos, tá? Isso já foi um tempo suficiente para essa galera aqui de baixo se modificar. Tranquilo? Vamos lá. Da segunda camada para a terceira camada, eu encontro vários outros fósseis. E se você prestar atenção, os fósseis da terceira camada são muito parecidos com os fósseis da segunda camada. Então, passaram-se não sei mais quantos milhões de anos e as espécies, claramente, elas se modificaram. Tá? Então, turma, é... a comparação dos fósseis é uma evidência muito clara para a gente da evolução, né? Que conforme o tempo vai passando, os seres vivos eles vão se modificando. Tá? Então a gente consegue ver isso tranquilamente pelos fósseis. Tranquilo? Show! Vamos para o nosso próximo slide. Aí tem uma fotinho, tá? Também falando de fósseis. Cuidado só com essa primeira imagem aqui, ó, que mostra a evolução humana, tá? Muito cuidado com isso aqui, turma. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, dá uma ideia de que aqui tem vários crânios, tá vendo? Dá uma ideia de que esse crânio se modificou, o primeiro se modificou no segundo, o segundo no terceiro, né? Parece que é isso, mas não é. Se você interpretar essa imagem assim, você não está interpretando certo. O que isso aqui está mostrando para a gente? Que esses crânios são muito parecidos. Sim ou não, turma? Se você vê, tem uma semelhança entre eles, tá? Mas isso não significa que um originou o outro, beleza? Isso significa, essa imagem está mostrando que todas essas espécies aqui, ó, vocês estão vendo ali, Homo sapiens, que é a nossa espécie, Homem de Neandertal, é outra espécie ali que está do lado da nossa, tá? E tem várias outras ali. Todas essas espécies aqui, desses crânios aqui, né, surgiram de uma única espécie. Então, eles são muito parecidos porque todos vieram de um único ancestral, tá? Então, isso também é um fato da evolução, porque eu tenho uma espécie originando várias outras espécies, transformando em outras espécies. Evolução. Beleza? Aqui do lado do slide, vocês estão vendo um desenho, mas a gente tem isso aqui, o registro ósseo, né, fóssil, disso daqui que eu vou falar para vocês. Aqui é uma baleiazinha, tá? E a gente tem isso documentado em museus, que são os fósseis dos ancestrais da baleia, né? Então você vê claramente a baleia aqui em cima e os ancestrais dela aqui embaixo, tá? Você vai comparando os ossos, vai vendo como que essa espécie foi se modificando ao longo do tempo, até chegar na espécie atual, que é a baleia. Você vê claramente, turma, comparando os fósseis, uma patinha, tá vendo que o ancestral lá da baleia parece um cachorrinho, tá vendo? Uma patinha ao longo do tempo se transformando numa nadadeira da baleia, tá? Então, ó, olha como é que os fósseis mostram pra gente que as espécies ao longo do tempo elas se transformam, tá? Beleza? Mas tem muita gente que fala assim: "Ah, professor, pô, mas eu não tava lá para ver, então eu não vou acreditar nisso não". Turma, cuidado, porque na ciência isso não é um bom caminho de se fazer ciência, não é porque você não vê uma coisa ou porque você não viu que você não vai levar em consideração, tá? Então, mas enfim, tem gente que fala assim: "Ah, eu não tava lá, não vou acreditar nisso não". Ok. Vamos pegar então, para essa galera que desacredita, né? Vamos pegar então os seres vivos atuais, né? Então, ó, não quer falar de fósseis? Cara, pega os seres vivos de hoje, que vivem hoje, tá? Vou dar um exemplo para vocês maneiríssimo agora. Olha só, turma. Se eu pegar a nossa espécie, né? Tá ali, ó, o braço do homem. Se eu pegar o braço da nossa espécie, os ossos que estão ali, comparar com os ossos que tem na pata dianteira de um cavalo, comparar também com os ossos que tem nas asas de um morcego e comparar com os ossos que tem na nadadeira de uma baleia, olha que doideira, turma. Olha só. No braço do homem, o primeiro ossinho, ó, que é esse ossinho aqui do ombro, né? Ligando ao ombro aqui, é chamado de húmero. Tranquilo? O húmero está no homem, o húmero também está na patinha do cavalo, o húmero está na asa do morcego e o húmero está na nadadeira de uma baleia. Depois do húmero, a gente encontra dois ossinhos. Vamos pegar o nosso braço, né? O antebraço já aqui. O rádio e a una, tá? Um tá azulzinho, outro tá rosinho no desenho. A gente também encontra esses dois ossos depois do húmero
na pata de um cavalo, ó, a una e o rádio aqui. A gente encontra esses dois ossos também na asa do morcego e a gente também encontra esses dois ossos aqui na nadadeira de uma baleia. Depois desses dois ossinhos, do rádio e da una, tá? A gente encontra esses ossinhos aqui da palma da mão, né, que a gente chama de ossos do carpo, que estão amarelinhos aí para vocês. Beleza? A gente encontra no braço do homem, aqui ó, na pata do cavalo amarelinho, lá na asinha do morcego e também encontramos na nadadeira de uma baleia. Doideira, né, turma? Beleza? Então, galerinha, notem que são os mesmos ossos, tá? Na mesma ordem que vocês estão vendo aí, inclusive, em espécies diferentes, tá? Turma, nós não podemos ser ingênuos e achar que isso aí aconteceu por coincidência, né? Coincidentemente, eu tenho várias espécies com os mesmos ossos e na mesma ordem, cara. Não, é doideira você pensar nisso. Ah, uma coincidência absurda, né? Então, não, turma, não é coincidência. Isso daí que vocês estão vendo é uma evidência de evolução. Isso está mostrando que todas as espécies que a gente está comparando, por exemplo, veio de uma única espécie, tudo bem? Que essa única espécie que viveu há muito tempo atrás originou homem, cavalo, morcego, baleia, tudo isso daí, tá? Então, se eu tenho uma espécie se transformando em várias outras espécies, isso é evolução, transformação das espécies ao longo do tempo, beleza? Muito maneiro essa evidência da evolução aí. Tranquilo, turma? Tá? Bom, continuando. Outra evidência da evolução muito legal é o que a gente chama de órgãos vestigiais. Cara, olha que maneiro isso daí, turma. Muita curiosidade em cima disso. Olha só. Primeiro, vamos definir órgãos vestigiais, tá? O que são os órgãos vestigiais? Olha a definição aqui para vocês. São estruturas corporais, tá? Que foram bem desenvolvidas e funcionais em nos ancestrais, mas que hoje essas estruturas elas são reduzidas e até não funcionais nas espécies atuais, nos descendentes. Beleza? Então, ó, de novo, órgãos vestigiais são estruturas corporais que nos antepassados eram bem desenvolvidas e funcionais, mas que nas espécies atuais, nos descendentes desses ancestrais, elas são reduzidas e até não funcionais. Já começo com uma pedrada aqui, ó. Que doideira isso. Olha só. Vocês estão vendo a imagenzinha de uma baleia aí, tá? Sempre que o homem ele vai fazer a dissecação de uma baleia, né? A baleia morreu, lá ele vai abrir a baleia, vai estudar o que tem dentro da baleia, tá? A gente encontra nas baleias um conjunto de ossos que está destacado aqui para vocês, tá? Um conjunto de ossos chamados ossos pélvicos, tá? Professor, o que são ossos pélvicos? É um conjunto de ossos que auxilia os animais terrestres na locomoção deles, tá? Vou dar um exemplo. Um desses ossos pélvicos é o fêmur, tá? Um osso bem famoso, beleza? Claramente o fêmur é um osso pélvico que auxilia na nossa locomoção. Por exemplo, a nossa espécie, de várias outras espécies terrestres, beleza? E a doideira é o seguinte, turma, sempre que a gente vai dissecar uma baleia, a gente encontra esses ossos de locomoção terrestre. Professor, a baleia usa isso para alguma coisa? Não, não usa. Isso não serve para nada na baleia. Professor, esses ossos são grandes? Não, eles são reduzidos até na baleia. Então, isso é um órgão vestigial. Tá? Por quê? Porque a gente entende, vendo isso daqui na baleia, já que ela não usa isso, não tem função, isso aqui é um órgão reduzido, a gente entende que os antepassados da baleia, tá? Que eram terrestres, tinham esses ossos. E conforme esse ancestral ele foi evoluindo, foi se transformando ao longo do tempo na baleia, que é um animal aquático, esses ossos aí não são mais funcionais e nem são tão desenvolvidos. Beleza? Maneiríssimo, tá? Doideira. Show? Professor, existem órgãos vestigiais na nossa espécie? Sim, existem. Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Turma, primeira imagem. Isso aqui que vocês estão vendo é o finalzinho da nossa coluna vertebral, tá? Então, isso aqui é o finalzinho da coluna vertebral da nossa espécie. É o que a gente chama de cóccix, tá?
O cóccix, turma, é um órgão vestigial. Por quê, turma? Porque nos nossos antepassados, o cóccix era um rabo, tá? Os nossos antepassados, eles eram arborícolas. Eles viviam pulando, vivendo de galho em galho, tá? Isso lá na África ainda, lá na savana africana, tá? Nossa espécie surgiu lá na África e os nossos ancestrais também eram de lá, beleza? Então, os nossos ancestrais eram lá, tinham uma cauda e vivia de árvore em árvore lá. Doideira, né, turma? E eles tinham uma cauda. A cauda, nesse estilo de vida, é muito importante para fazer um sistema de contrapeso. Tranquilo? Na deslocação no deslocamento das espécies arborícolas. Tá? E hoje a gente tem um vestígio dessa cauda, que é o cóccix. Tá? É um órgão reduzido e não funcional. Show de bola? E aí, turma, curiosidade aqui embaixo, não se assustem com isso, porque isso acontece, tá? Às vezes, algumas pessoas aí nascem com rabo, tá? Você tá vendo o bebezinho aqui, ó, com o rabinho ali, ó, o rabinho dele, né? Mas, professor, por que isso acontece? Então, a explicação mais cientificamente mais que a gente considera mais correta hoje é de que todos nós ainda temos o gene para ter rabo, tá? Mas esse gene ele está silenciado, não está se expressando. Algumas pessoas, entretanto, podem nascer com uma mutação nesse gene, fazer esse gene se expressar de novo e aí forma o rabinho. Né, professor? Dá para mexer o rabinho? Não sei, acho que dá. Dá para tirar? Acho que com cirurgia dá para tirar também. Beleza? Tranquilo? Próximo slide. Vamos lá, galerinha. Outros órgãos vestigiais da nossa espécie. Olha que maneiro. Primeiro desenho aqui em cima, vamos entender. Turma, olha só. Isso aqui é o intestino de um coelho, tá? Vocês estão vendo aqui em cima, o intestinozinho de um coelho. Notem que no finalzinho do intestino tem um rabinho amarelo, tá vendo? Esse rabinho amarelo aqui. Então, aquilo ali é o apêndice, tá? A gente observa, turma, que em muitos animais herbívoros, o apêndice é um órgão, esse rabinho amarelinho aqui, no começo do intestino grosso, esse apêndice é um órgão muito importante para os animais herbívoros, para a digestão deles, porque ali vai acontecer a digestão da celulose, tá? Lembra que a celulose é um polissacarídeo muito encontrado em plantas, tá? E vegetais como um todo, né? Lembra, todo vegetal vai ter células, claro, né? Um ser vivo, e ao redor da membrana plasmática a gente vai encontrar uma parede celular de celulose. Toda vez que você está comendo um alimento de origem vegetal, você está ingerindo muita celulose, tá? Só que tem um pequeno detalhe: a nossa espécie não consegue digerir a celulose, né? Então, mesmo se eu for vegetariana ou vegana, sim, né? Você vai comer alimentos que têm muita celulose, que você come alimentos de origem vegetal, a maioria deles para os vegetarianos e totalmente para os veganos, mas o que mais vai ter ali, que é a celulose, você não vai conseguir digerir. A gente não consegue digerir a celulose, tá? Já o coelho, por exemplo, e outros animais herbívoros digerem a celulose aqui no apêndice, ó, tá? Ali o apêndice vai ser um órgão para a digestão da celulose. Quando a gente pega, olha só, o comecinho do nosso, agora estou olhando o desenho aqui embaixo. Quando a gente pega o comecinho do nosso intestino grosso, a gente também vê o apêndice, ó. Mas olha como é que ele é pequenininho ali. É bem reduzido. Tá vendo? Professor, o apêndice hoje tem alguma função no nosso organismo? Não. Digestória nenhuma. Tá? Você não consegue digerir nada ali. Nada. Tá? Então é um órgão vestigial. Possivelmente, turma, se a gente tem um apêndice ali, tá? Mesmo que reduzido, os nossos antepassados devem ter tido um apêndice desenvolvido, tá? E eles sim, cara, possivelmente os nossos antepassados eram estritamente herbívoros. O apêndice era muito importante para eles sobreviverem naquela época porque eles só comiam plantas, né, e tinham que digerir ali a plantinha. Tranquilo? Atualmente, na nossa espécie, o apêndice ele é reduzido e não é funcional para a digestão. Tá? Então, é um órgão vestigial. É um vestígio dos órgãos desenvolvidos dos nossos antepassados. Tá? Do apêndice desenvolvido dos nossos antepassados. Então, ó, o apêndice vermiforme reduzido no homem e bem desenvolvido em outros animais.
Ok, legal também essa visão aqui, ó. É um indício de ancestralidade comum também, tá? De que o homem coelho, há muito tempo atrás lá, teve um ancestral comum também. Beleza? Bom, do nosso corpo de órgãos vestigiais, é o que vocês viram aí. Temos outros órgãos vestigiais? Temos, não botei no slide, mas, por exemplo, o siso é um órgão vestigial, tá? Por que o siso é um órgão vestigial? Turma, o siso, tem até pessoas hoje que nascem sem siso, já ouviu falar, né? Já sabem disso, né? O siso possivelmente era um dente que ajudava a gente a macerar vegetais, com a nossa espécie era estritamente herbívora, tá? Hoje em dia, é um órgão que não necessariamente é reduzido, mas algumas pessoas nascem sem o siso, tá? E não é funcional. Assim como o apêndice, ele vai até te trazer um problema, né? Pode te trazer um problema, quer dizer, tá? O apêndice inflama e gera apendicite. A pessoa pode morrer de apendicite, olha que doideira. O siso, quem tem, sabe, cara, aquele troço inflama, dói pra caramba, senão te traz mais problemas do que benefícios, já que ele não faz nada. Tranquilo? Beleza? Show? Então, eu falei do siso, que é um outro órgão vestigial na nossa espécie. E, turma, curiosidade, tá? No cantinho dos nossos olhos, né, junto do nariz, né, no cantinho dos nossos dois olhos aqui, tem um resquício, o vestígio, né, de uma membraninha, tá? Os répteis têm uma membraninha chamada de membrana nictitante, que ele faz que essa membraninha protege o olho deles, tá? O bicho está de olho aberto, com as pálpebras abertas, por exemplo, e aqui tem uma membraninha que fecha o olho do bicho. Pô, não só os répteis têm isso, gato tem isso. Quem tem gato em casa já viu que tem isso também. A nossa espécie, os nossos ancestrais lá, tinham também. Hoje a gente só tem um vestígio dessa membraninha, tá? Membrana nictitante. Depois vocês procurem aí no Google para vocês verem a imagem. Show? Passando aqui, ó, outros exemplos de órgãos vestigiais em outras espécies. Turma, aqui é uma cobrinha, tá? Você está vendo a cobra de cabeça para baixo, né? Você está vendo a parte de baixo, a parte ventral do animal. E vocês, muitas vezes, a gente encontra essas garrinhas aqui, tá? Que vocês estão vendo aí na imagem. Essas garrinhas, turma, ali, se você for dissecar e ver ali os ossinhos que tem ali, aquilo ali, cara, são vários ossinhos pequenininhos que são resquícios de patas dos ancestrais desses animais, tá? Então, os ancestrais das cobras tinham patas e, ao longo da evolução, essa pata foi reduzindo até formar essa garrinha aqui que a gente está vendo. Beleza? Isso aqui hoje é um órgão vestigial na cobra. Show? Opa, passei uma aqui. E vamos para os finais da nossa aulinha de hoje. Turma, como essa introdução é muito grande, eu vou deixar para falar das teorias evolutivas numa próxima aula, tá? Senão vai ficar gigantesco esse vídeo aqui. Mas vamos para as últimas evidências da evolução que a gente vai estudar, que eu chamo de evidências modernas, porque a gente começou a observar isso depois do nosso desenvolvimento tecnológico, tá? A primeira que eu vou falar para vocês de evidências modernas é uma coisa que vocês devem até saber, que é a comparação do material genético entre espécies diferentes. Turma, isso é muito legal, tá? Hoje em dia, turma, para os cientistas saberem se duas espécies elas são próximas evolutivamente ou muito distantes evolutivamente, a gente faz uma comparação do DNA dessas espécies, tá? Quanto mais parecido for o DNA dessas espécies, mais próximos evolutivamente eles estão. Professor, o que quer dizer isso? Próximos evolutivamente? Significa que eles vieram de um mesmo ancestral há pouco tempo, tá? Se o DNA for muito diferente entre as espécies, entre duas espécies que está comparando, significa que eles estão distantes evolutivamente. O que significa isso, professor? Distante evolutivamente. O ancestral comum entre essas espécies viveu há muito, 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 muito tempo atrás. Show? Vou dar um exemplo para vocês. Opa, aqui. Quando a gente compara o DNA do homem e do chimpanzé, olha que doideira, turma. É só 2,5% de diferença, tá? Beleza? E, na verdade, até menos do que isso, tá, turma? Essa tabela aí, ela tá jogando muito pro alto. Mas hoje em dia a gente sabe que se eu comparar o DNA do homem e do chimpanzé, é mais de 98% igual. Olha que doideira, turma. Tá? O que te faz Homo sapiens, o que faz o chimpanzé, é menos de 2% de diferença no DNA. Surreal.
tá? E, turma, a espécie que a gente sabe hoje, né, que é mais próxima evolutivamente da nossa, é o chimpanzé, tá? Beleza? Então, possivelmente, homem e chimpanzé eram a mesma espécie há um tempo atrás. Doideira. Isso é uma coisa que mexe com o nosso ego, né? A gente vai discutir muito isso depois na próxima aula. Como assim, professor? Calma, calma, a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Quando eu comparo, por exemplo, o DNA do homem com o gibão, que é um outro macaco, a diferença aumenta. Né? Então, eles estão um pouquinho mais distantes evolutivamente. Tá? O homem e o gibão tiveram um ancestral comum, mas que viveu há mais tempo atrás. Tranquilo? O homem macaco do Velho Mundo, da África, também ó, aumenta mais ainda. Homem macaco do Novo Mundo, das Américas, essa porcentagem aumenta ainda. Enfim. Beleza, turma? Então, quero que vocês entendam que hoje em dia a gente conta a história evolutiva dos seres vivos como um todo, fazendo essa comparação do DNA. Show de bola? Isso é muito legal, turma. Muito, muito legal mesmo. Beleza? Inclusive, eu estou lendo um livrinho aqui, nesse momento da gravação, né? Que é muito legal, cara. O cara é um livro sobre doenças virais e bacterianas, que o autor ele aborda muito isso daí, tá? Para como saber que um vírus surgiu do outro vírus, como? Comparando o material genético. Uma bactéria surgiu de outra bactéria comparando o material genético. É doideira. Enfim, tá? E o nosso último slide, turma. Isso aqui é uma coisinha que vocês vão ter que lembrar de anos anteriores, tá? Que é o código genético, ele é universal. Não sei se vocês lembram disso, turma, mas olha só. Em todas as células existe o DNA, na verdade? Fica lá dentro de todas as células. O DNA, em cada molécula de DNA existem vários genes. Olha como é que a nossa aula de genética é importante para a aula de evolução. Em cada molécula de DNA existem vários genes. Um genezinho é um pedacinho do DNA que vai ter as informações para se produzir uma proteína. Aí esse gene, primeiro, ele vai ser lido e vai ser formado um RNA. Tá? O nome desse processo é transcrição, não sei se vocês lembram. Tá? Esse RNA, se for o RNA mensageiro, ele vai ser lido e essa leitura vai originar uma proteína. Tá? O nome disso é tradução. O que isso aqui está mostrando para a gente? O código genético, essa tabelinha que vocês estão vendo aí. Tá? O que significa dizer que o código genético é universal? Notem, quando o RNA mensageiro ele foi formado a partir do gene, teve a leitura do gene e formou o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai ser lido códon por códon. O que é isso? De 3 em 3 letrinhas. Tá? E cada códon, cada 3 letrinhas consecutivas do RNA mensageiro significa um aminoácido. Devem lembrar isso dos anos anteriores aí. O código genético, ele mostra pra gente, que vocês estão vendo aí, o aminoácido que cada códon significa. Por exemplo, ó, o primeiro códon que a gente vê nessa tabelinha aí é o UUU. Isso aqui é um códon que significa o aminoácido ali, ó, fenilalanina. Tá? Então, essa tabelinha está mostrando o aminoácido que cada códon significa. Show de bola, turma? E o que significa dizer que o código genético é universal? Que todos os seres vivos usam esse código genético. Tá? Então, por exemplo, ó, o códon CAU, que eu estou vendo aqui na tabelinha, significa histidina, o aminoácido histidina. Na nossa espécie, numa planta, num rato, num fungo, num protozoário, em todos os seres vivos. Tá? Professor, por que isso é uma evidência da evolução? Porque se todas as espécies, turma, do nosso planeta usam o mesmo código genético, de novo, não vamos ser ingênuos achando que isso é coincidência. Cara, tem milhões, trilhões de espécies, como a gente viu lá naquele gráfico no comecinho da aula de hoje. Se você achar que todo mundo ali usa o mesmo código genético por coincidência, caraca, é muita coincidência. Isso significa o quê, turma? Que todas as espécies do nosso planeta vieram de uma única espécie que viveu há bilhões de anos atrás, que utilizava esse código genético, como vocês estão vendo aí. Show de bola, cara. Isso é sensacional, turma. Isso é muito legal. Beleza? Galerinha, eu vou fechar essa primeira. Eu pensei que eu ia falar até das teorias hoje, tá? Mas como já está muito longa essa aula, eu prefiro dar as teorias evolutivas num próximo vídeo, tá? Então, muito legal essa aula de hoje para a gente entender o que é evolução e ver que a evolução é um fato científico, turma. Em ciência, quando você está falando de ciência, se uma coisa é um fato, tem uma teoria, não tem essa história de acreditar ou não, tá, cara? Isso na ciência, tá bom, turma? Tem fatos comprovando isso e eu mostrei para vocês várias evidências da evolução aí que a gente vê. Beleza?
tá? Então, turma, me amarrei, adoro falar essas coisas aí, tá? Vou fechar a apresentação aqui, rapidinho, tirar aqui, voltar, só para me despedir de vocês direitinho, beleza? Então, galerinha, é isso. Show? Tamo junto. Até a nossa próxima aulinha aí, que aí vão ser as teorias, serão as teorias evolutivas. Beleza, galerinha? Show de bola. Tamo junto. Valeu? Até a próxima. E é isso aí. Valeu, galerinha.